Aussicht. Der offene Tag ist menschenhell mit Bildern. Wenn sich das Grün zur Dämmerung sich neiget, noch ehe des Abends Licht zur Dämmerung sich neiget. Und Schimmer sanft den Klang des Tages mildern. Há questões que se me levantam muito sobre o teu trabalho, independentemente de muito que já foi dito sobre ele, e uma delas tem a ver com a questão do livro. O livro está presente não como referência, no sentido representativo, quer dizer, não está lá nenhum livro, nem são páginas de livros, mas são ecos de livros. Tem uma ressonância, a palavra certa seria ressonância, uma ressonância do livro, na medida em que colhe, às vezes no título, outras vezes numa pequena inscrição que aparece, ou que outras vezes quase desaparece, não é? A frase, o verso, a palavra surge. Mas essas palavras são imagens também, nunca são só palavras por si mesmas. Criei uma comunidade de vagabundos, não é? Todos eles têm uma coisa muito em comum, que é a humildade, não é? Esse lado da humildade, da generosidade, e são vários os personagens. Alguns autores surgiram por um outro projeto que tinha a ver com a loucura. O Walser também e o Oderlin também são os meus queridos vagabundos, não é? E que estão um bocadinho na margem também. Mas esse lado da margem e da humildade, não é? Que é comum a todos, que eu acho que é muito importante e que acho que é esse elemento também de afinidade comigo, que eu vejo a poesia assim, vejo os poetas, artistas assim, nessa casa da humildade. Eu chamo-lhes os marginais, os vagabundos, são aqueles que estão um bocadinho na margem, ou seja, que o trabalho é pouco visível e não se querem realmente, não fazem parte do espetáculo, não é? da arte, da cultura. Esse espetáculo luminoso, não é? Mantém-se sempre um bocadinho mais na sombra, e eu gosto disso. Prefiro essa meia luz do que a luz muito intensa, que às vezes também cega, não é? E, portanto, daí o meu mundo também andar, se calhar, muito próximo desses autores. Eu acho que poderia dizer, não sei se isto é ser demasiado ambicioso, mas poderia dizer que o Lapa também faz parte, acho que sim, acho que posso dizer, faz parte da comunidade, não é? Mas sim, o Lapa foi meu professor, aliás foi professor de muita gente da minha geração, e houve aqui uma proximidade mesmo em termos como amigo, digamos assim. O trabalho dele influenciou-me, sim, bastante, não é? É um trabalho que eu gosto muito, continuo a gostar. Não é propriamente em termos formais que me interessa o Lapa, mas a sua postura perante a arte, o pensamento dele. Pensamento filosófico, de questionamento, etc. E é esse pensamento que me interessa, é essa escola que me interessa, tudo aquilo que ele descreveu, que ele pensou relativamente
aos escritores, por exemplo. Quando eu falo na comunidade, ele também tinha uma pequena comunidade, não é? São os tais caderno, pequena, grande comunidade dos cadernos, não é? Portanto, tinha as suas afinidades e há aqui esta semelhança. Era uma pessoa reservada, não é? Ou pelo menos não era muito expansivo. Eu tinha sempre um respeito muito grande por ele e também era, como os outros, também não me aproximava demasiado. Mas houve talvez ali algum interesse, não sei qual, eu nunca consegui perceber qual, mas houve ali alguma coisa alguma empatia entre nós os dois, curiosidade que o levou a querer saber mais sobre aquilo que eu estava a fazer. Provavelmente ele sabia que eu estava a fazer coisas em torno do Paul Celan, seria um poeta que lhe interessaria. Houve uma altura em que ele me disse que gostava de ver o meu trabalho, gostava de ir ao meu ateliê. Eu fiquei surpreendido, não estava à espera dessa... Sim, não era uma coisa que ele gostasse de fazer. Não era, quer dizer, foi assim, fiquei todo entusiasmado, como é evidente, mas, de certo modo, também com algum receio, não é? Uma pessoa que eu admirava imenso, nem sequer me atrevia a questionar o trabalho dele. De repente quer ir ver o meu, portanto, e foi assim uma manhã bastante agradável, com muitos cigarros à mistura, e eu acho que ele saiu contente. O que é certo é que depois houve até uma exposição, uma primeira exposição que eu fiz, individual, que provavelmente teria sido ele até a sugerir. Eu gostava de partir de uma questão que a tua pintura me levanta, relativa ao palimpsesto. E, portanto, há muitas camadas, há uma sobreposição, como nos palimpsestos, precisamente, há uma espécie de sobreposição das camadas que gera, para o interior do próprio quadro, uma espécie de eco. Eu acho que, tecnicamente, a encáustica, que é, digamos, é o material que eu uso para fazer o meu trabalho, permite esse palimpsesto, ou seja, se calhar torna-se mais fácil, não é? Uma vez que a encáustica é trabalhada por camadas também, não é? São várias camadas que depois podem ser raspadas, ou seja, há uma série de elementos formais que existem previamente e que, com essas velaturas que a matéria permite, elas tornam-se evidentes, não é? Ou menos evidentes, conforme que eu pretendo. Uma questão também que o teu trabalho me levanta, precisamente, e tu focaste esse aspecto da técnica e do uso da encáustica, é que a encáustica, para se trabalhar, precisa de ser sujeita ao fogo. Portanto, há uma espécie de sentido alquímico que eu encontro aí, de trabalhar com o que vem do fogo. Sim. O facto de usar o fogo tem vários significados, não é? Mas na questão da linguagem e das frases, das letras que eu muitas vezes utilizo, o fogo também faz com que as coisas desapareçam. Portanto, se as aproximarmos muito do calor, estas palavras evaporam-se, desaparecem, portanto, desvanecem-se. Portanto, também me permite, tecnicamente, chegar a essa ideia de evanescência das ideias, das palavras, etc. Não é? Tecnicamente, o calor permite isso. O calor, neste caso, porque tudo isto é trabalhado a quente. Eu sou um bocado ansioso a trabalhar, portanto, e a encáustica permite sempre sobrepor cores umas em cima das outras, sem ter que estar à espera que elas sequem. Portanto, digamos que é uma técnica rápida. Mas a questão do fogo é muito interessante nesta ideia, até mesmo do Oderlin. Eu normalmente, quando venho para o ateliê, há um ritual de preparação das coisas.
E esse ritual prende-se também com o facto de estar a preparar as matérias, né? A tal alquimia, que é preciso derreter a cera, isso tem um tempo, é preciso acrescentar o pigmento, portanto, normalmente começo a trabalhar passado 1 hora ou 2, não é? Do início dessa preparação da técnica. E depois há realmente uma concentração muito grande que se prende com isso, quer dizer, é preciso estar atento porque cada pincelada que se dá, não é? Ela fica lá, portanto é preciso saber. Não quer dizer que isto funcione sempre assim a 100%, há muitas alturas em que é preciso voltar atrás, é preciso desfazer tudo e voltar. Normalmente eu fico absorvido, esqueço-me de tudo, trabalho sempre com música, a música serve um bocado para também para me concentrar, mas no sentido em que ela me envolve, cria um envolvimento, quase como fico mais ou menos inebriado, para além dos odores das ceras e das trerbentinas, não é? Mas também existe a música que me ajuda a concentrar no trabalho. É uma preocupação. Quando as coisas são demasiado ou me surgem demasiado evidentes, eu ponho-as de lado. Não me interessa muito que isso seja visto, quer dizer. E há outras alturas em que nem eu próprio sei. Exato, quer dizer, tenho que fazer algum esforço para perceber, ou então não faço, para perceber porque é que aquilo surgiu ali. Há determinadas formas que surgem e que eu nem sei muito bem porque é que elas surgem, mas elas surgem por alguma razão, é porque elas estão lá, seja no inconsciente mais longínquo, não é? E podem surgir, e porque é que eu as deixo ficar lá, e muitas vezes deixo-as ficar lá e não entendo, não sei porque é que elas surgiram, mas talvez seja mesmo isso, seja por esse mistério também da coisa não ser revelada logo de imediato. Portanto, há qualquer coisa que está ali em suspenso. Isso pode ser também interessante. Tudo isto surgiu um pouco com o Paul Celan, que também não é alemão, mas de língua alemã, e depois uma certa paixão pela Alemanha. Portanto, eu gosto muito da cultura alemã. E da paisagem, não é? E da paisagem, quer dizer, tudo, mas principalmente da cultura dos escritores, dos poetas, dos artistas em geral. E a língua alemã, por coincidência, está muito presente nestes autores que eu tenho alguma afinidade. Não é? Será por coincidência? Não sei. Mas gosto. Poderia ter nascido muita coisa, muitos autores vêm via Celan. Não é fácil entrar na poesia do Hölderlin. Eu acho que não é fácil, mas depois de entrar também é difícil de sair, porque ele apanha-nos, arrebata-nos, quase que é uma espécie de embriaguez. Oft scheint die Innerheit der Welt umwölkt, verschlossen.
des Menschen Sinn von Zweifeln voll verdrossen. Die prächtige Natur erheitert seine Tage und ferne steht des Zweifels dunkle Frage. Den 24. März 1871. Mit Untertänigkeit Scardanelli. A poesia dele arrebata-nos para dentro desse mundo espiritual. A certa altura entra-se na poesia através de uma espécie de voo, não é? É mesmo um voo, tem que se ir planando na poesia dele, e eu sinto esse éter, esse lado mais etéreo, não é? Daquilo quando se lê os poemas dele, e nesse voo nós vamos apanhando uma série de imagens. Há uma série de imagens que nos vão surgindo, como uma árvore, uma flor, uma montanha, o rio, de repente aparece um templo e os deuses. E há uma coisa também muito interessante que faz a ligação, quer dizer, há um fluxo de imagens, não é? Estas imagens todas, mas há um elemento que as une, que é um elemento quase invisível, que é invisível mesmo, que é o ritmo, o movimento de tudo isto, que faz a união de todos estes elementos e que cria a riqueza da poesia dele.